Então você precisa ser particularmente forte quando você está na presença de várias pessoas que são dominadas pela mente, como a maioria dos humanos ainda é. Precisa ser particularmente forte quando você está com alguém que está mentalmente perturbado. Temos uma pergunta aqui hoje. Como faço para ficar presente com os meus familiares quando estamos todos juntos? Isso acontece na hora do jantar. Eu posso estar presente comigo mesmo e presente com um membro da família, mas quando há 3 deles juntos, ou 2 deles juntos, minha presença sai pela janela. E eu sou pego no drama do que está acontecendo. Então, como você perde a presença, você é atraído e eu sou atraído também. Tenho uma filha com necessidades especiais, a mais nova, e ela requer minha atenção. Meu marido requer minha atenção e eu tenho mais uma filha adolescente. E ela geralmente não quer minha atenção. Mas há uma dinâmica lá. Então, meu marido e minha filha adolescente estão fazendo isso e eu querendo protegê-la e depois cuidar do mais novo e suas necessidades. Eu basicamente só quero fugir e não voltar para casa. Bem, isso também é uma boa prática. Você tem que estar ciente de como você é capaz de não perder quando você dá atenção. Como você deve dar a atenção, é claro. É maravilhoso dar atenção ao seu filho ou a outro ser humano, mas não se perder em dar atenção para que você esteja conectado com a fonte da atenção, que está dentro de você, sem perder essa conexão com uma fonte. Então a sua atenção pode fluir. Então você pode dizer algo ao seu filho, dizer algo ao outro, sem se perder nesse movimento. Novamente, a consciência do corpo interior pode ser a âncora para permanecer presente. Está enraizado no ser, e então você vai poder dar atenção e pode sentir a conexão com o ser. Você não está perdido. E no reino mental, eles podem ser apenas algo, se há apenas uma pessoa que fica conectada. Geralmente afeta todo o campo de energia na sala, da mesma forma que uma pessoa profundamente inconsciente também afeta todo o campo de energia na sala. E se houver uma pessoa inconsciente, lá, por exemplo, uma pessoa profundamente negativa, isso pode não ser o caso na sua família. Então teria que haver a sua presença. E ela teria que ser bastante intensa para neutralizar. Isso não é um combate. Você não luta contra a escuridão, apenas a luz precisa ser mais forte. Você aumenta o interruptor mais escuro. Mas você tem que aumentá-lo de qualquer maneira até certo ponto. Como você disse, com as pessoas em casa. Também há o fator adicional de que as pessoas com quem você fala muito sobre o passado, às vezes é difícil ficar presente com elas, do que com as pessoas com quem você não compartilha pessoas conhecidas como amigos, mas membros da família que remontam a muito tempo. É um desafio adorável também. Então, pratique quando estiver apenas com 1 ou 2. Então você verá que há um poder de presença suficiente em você, para que você possa manter a presença mesmo quando há mais pessoas. E agora é necessário que você tenha vigilância de sua própria energia, sua própria consciência. Sem a vigilância que
poderíamos chamar a atenção para como um mestre Zen explica, que a essência do Zen é apenas isso, o dedo levantado, o que significa que foi sua explicação para o Zen, é que tudo o que é legal é atenção, que significa presença alerta, vigilância. Por isso precisa ser particularmente forte quando você está na presença de várias pessoas que são dominadas pela mente, como a maioria dos humanos ainda é. Precisa ser particularmente forte quando você está com alguém mentalmente perturbado. Ter uma vigilância intensa, uma presença intensa. Você precisa ser particularmente forte quando você tem uma condição física e uma chamada doença grave. Então, essa pode ser a força motivadora da intensa presença da vigilância. Você pode ver o quanto mais útil o dedo levantado é do que explicações conceituais. Você não pode explicar o que é presença ou o que é vigilância para a mente, porque isso imediatamente leva você além da mente. E às vezes as pessoas perguntam se eu tinha alguém, depois de um retiro de uma semana, alguns anos atrás, que perguntou, você pode nos dar apenas uma palavra? Não, você pode explicar o conceito de presença? Eu só quero ouvir novamente o que realmente é. Eu não entendi direito a semana inteira. Foi a prática da presença. Mas a mentalidade dele não entendeu. É claro que não entendeu, porque ele esperava entender conceitualmente. E ele pensou que se eu explicasse um pouco mais, ele realmente se tornaria presente. Eu já falei demais. Essa presença é apenas atenção. Atenção é uma inteligência não conceitual. É a consciência mais ampla. Essa atenção basicamente significa que há pouco ou nenhum pensamento. É apenas consciência, apenas a luz. Então você ilumina as pessoas e quando você pode falar e a luz ainda está lá e você fala, a presença está lá na palavra. Enquanto estou falando com você agora, a presença está lá, mas as palavras também estão lá. Elas saem da presença. E se houver uma criança aqui que diz, papai, ele acabou de tirar meu brinquedo. Diga a ele para não fazer isso, ou o que quer que eles digam. Você pode olhar para ele naquela presença adorável, em que também há compaixão e benevolência. Bem, tudo faz parte disso que é você. Olhe para a criança e diga, tudo bem, só não fale agora. Diga o que vier a você sem se perder nisso, no drama. O drama diário, o drama da existência diária, o nervosismo disso. Então esse é o seu trabalho, o seu único trabalho. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Esse estado de amplidão já está em você o tempo todo. Existe um equivalente de sono sem sonhos em nossa existência comum. Mas a maioria das pessoas não está ciente disso. Essa é uma dimensão de consciência que é possível para os seres humanos que têm certas semelhanças com o sono sem sonhos. E embora mestres espirituais e assim por diante tenham falado sobre isso,
e apontado para isso por um longo tempo, milhares de anos, ainda não é de conhecimento comum que existe um potencial em cada ser humano para realizar dentro de si um estado de consciência que é mais profundo, infinitamente mais profundo do que o estado comum de pensar e fazer a vida normal. Às vezes chamo esse estado de amplidão. Amplidão interior, ou às vezes chamo de presença ou quietude. Na espiritualidade indiana, na Índia, quero dizer, tem uma palavra que eles falam sobre eles e que eles têm falado sobre isso, e eles têm um termo para isso. Eles o chamam de o quarto estado de consciência, Turiya, que é, eu acredito que o que você tem em um dia sem sonhos, um sono sem sonhos, que você tem o estado de sonho e você tem a vigília normal. Então você tem o quarto estado, o que a maioria dos humanos não sabe que está lá para eles, que eles não sabem e que é o maior, que poderia, quase diga assim, a tragédia da vida humana é perder a possibilidade que existe em uma vida humana de realizar esse quarto estado de consciência. É uma suposição de buscadores espirituais, mesmo na Índia, e qualquer um que não tenha percebido isso por si mesmo, ou mesmo teve vislumbres disso. Há uma suposição de que esse quarto estado é extremamente difícil de alcançar, e você precisa de incontáveis anos de prática espiritual ou incontáveis vidas para finalmente alcançar o falso estado de consciência. E essa crença realmente o impede de percebê-lo dentro de si mesmo, porque esse estado de espaço já está em você o tempo todo. Então, se acredita que é algo que você precisa alcançar em algum momento futuro. Aquela crença de que o pensamento continuamente impediria você de realizá-lo agora, porque você mentalmente sempre projetará. Então você diz, eu vou meditar porque eu quero atingir em algum momento o quarto estado. Então isso pode ser um grande obstáculo em sua meditação, porque o impede de ir mais fundo no momento presente, onde está o estado falso. Ou quase se poderia dizer que não é apenas onde está o quarto estado. O momento presente é o quarto estado de consciência. O espaço do agora, não o que acontece no agora, mas o mais profundo espaço em que isso acontece, o pano de fundo de sua vida, está continuamente lá. E continuamente também se infiltra através de um pensamento, entre dois pensamentos, por exemplo. Você passa 3 segundos. Por 3 segundos você está livre de si mesmo. E você pode olhar para algo, ou seja o que for, ou apenas experimentar um momento de paz e vitalidade. E então, é claro, você volta a pensar. Em outro momento, um pouco mais, o espaço entra novamente. Quando você está talvez saboreando algo, sim, isso é apenas a percepção do sabor, sem qualquer interferência mental. Apenas uma presença consciente por trás da percepção sensorial. Então você percebe que o estado está sempre presente em cada pensamento. Existe naquele espaço e é apenas um movimento de onda no espaço. E por isso, não é algo que você precisa alcançar como se não o tivesse, mas porque já está aqui
e é essencialmente quem você é. É intrinsecamente um com a essência do seu ser. E se você não sabe disso, então a sua vida é muito limitada. E apenas uma pessoa sem nenhuma dimensão transcendente para a sua vida. E aqui estamos nós, para nos aprofundar na nossa compreensão do espaço interior. Isso é tudo para que você perceba algo que já está aqui, em vez de precisar procurá-lo. Então, por que muitas vezes você não percebe isso? Porque você o ignora. Assim como o peixe pode ignorar o fato de que o peixe está rodeado de água e começa a procurá-la. Onde está a água? As pessoas ficam falando sobre a água. E quanto mais o peixe olha, menos provável que encontre a água. Então a amplidão é algo que, a princípio, aparece em sua vida como um vislumbre. Então, o princípio na vida de muitas pessoas, elas não sabem que isso é espaço. Elas a experimentam como uma vivacidade intensificada, ou uma sensação mais profunda de paz ou de alegria, uma ausência de problemas por um breve momento. Então, eles não sabem que esta é uma dimensão diferente da consciência que certamente surgiu. Eles ainda podem confundi-la com outra coisa, como eu fiz quando a mudança aconteceu. Isso foi uma coisa rara no meu caso. Não aconteceu e então meio que o estado, para a maioria das pessoas, é uma coisa mais gradual, vem gradualmente. Tem vislumbres e então mais alguns e repentinamente está lá. Ou um período de tempo mais longo, onde você vai mais fundo, e há uma transformação gradual de consciência. Pode ser tão gradual que você nem percebe. E quando aconteceu comigo, eu não percebi que havia espaço. Eu não tinha a palavra espaço. Eu não sabia nada sobre o quarto estado de consciência. Eu não sabia nada sobre presença, ou mesmo atenção plena. Eu nem percebi que minha mente havia diminuído e se tornado espaçosa. Tudo o que eu sabia é que, de repente, a vida é muito pacífica. Parece então esse momento, e é tão bom. Isso é tudo o que eu sabia. E de onde vem essa paz, eu perguntei. Eu não sabia. Eu não sabia que era a profundidade de quem eu sou, percebendo a profundidade de quem eu era, a alegria, a paz. Mas eu não tinha uma palavra para isso. Eu não poderia chamar isso de profundidade, de quem eu sou. Eu só, porque de repente estou tão em paz e comecei a escrever um diário que dizia: não sei por que de repente me sinto tão em paz, eu só quero escrever minha experiência diária de paz, caso ela me deixe. Então, pelo menos, eu posso me lembrar disso. E eu escrevi que ainda está em algum lugar, não sei onde, está trancado. Eu não preciso olhar para ele, mas é interessante que não havia nenhuma compreensão de onde isso se originou e o que era isso. Como ela surgiu, então, a compreensão veio depois. Então, você também, você pode muito bem, não você, mas todas as pessoas em sua vida. Qualquer um que não esteja totalmente, continuamente infeliz, ansioso, com raiva, medroso ou continuamente chateado ou continuamente em um estado de profundo descontentamento. E há tantas pessoas assim.
Não sabem qual é a porcentagem da população. Uma porcentagem não insignificante da população, que vive em um estado quase contínuo de descontentamento, de uma forma ou de outra. Sempre há um resíduo de raiva. Eles estão apenas esperando a próxima coisa para ficar com raiva, para ficar chateado. Há um contínuo, seja lá o que for. O estado de certa porcentagem, eles estão totalmente infelizes e deprimidos. E tudo é simplesmente terrível. Ou eles estão se aproximando do limite que, convencionalmente, chamamos de sanidade e insanidade. Então, eles vão além desse limite e então são declarados clinicamente insanos. Ou o que for. Então, há muitas pessoas em sanatórios que são tão obcecadas com suas mentes porque não há espaço algum. E as pessoas são muito infelizes, totalmente infelizes na maioria das vezes. E também experimentam virtualmente nenhum alívio de sua mente. Portanto, nenhum espaço criado torna a vida muito infeliz. E isso é o equivalente a alguém que não pode, se isso for possível, que não pode entrar em um sono sem sonhos. Tudo o que você experimenta são seus sonhos, e algo o impede de entrar em um sono sem sonhos, que seria horrível, e claro que você enlouqueceria. O mesmo se aplica ao estado de vigília comum. Alguém que não tem absolutamente nenhum acesso ao espaço interior ficará extremamente infeliz em seu estado de vigília normal e deixará os outros infelizes. Alguns se tornarão violentos e criarão violência. E às vezes são pessoas, claro, que pessoas violentas são tão inconscientes e infelizes que eles criam. Tornam-se violentos, ou se atraem, ou são atraídos um pelo outro. E então você tem um grupo de pessoas, milhares, 100.000, às vezes 1.000.000, às vezes milhões, que são violentos. Eles não possuem espaço. Então eles criam o que chamamos de genocídio, e assim por diante. Todos essas coisas, as coisas mais horríveis criadas, faz a vida se tornar um pesadelo. Eles criam um pesadelo coletivo. Ou uma pessoa, um pesadelo em suas vidas. Então, isso é amor. Então é como alguém que não tem absolutamente nenhum acesso. Imagine que você só poderia sonhar, mas nunca alcance o estado sem sonhos. Você ficaria louco porque você precisa do estado sem sonhos. Agora, na vigília normal, você também precisa da amplidão. E se você não tiver absolutamente nenhuma amplidão, você ficará virtualmente insano. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. A maioria dos humanos, exceto aqueles que já estão em contato com aquela dimensão interna que está além desse reino superficial da ilusão, a maioria dos humanos tem uma série de coisas das quais derivam o seu senso de identidade. Parcialmente coletivo, parcialmente pessoal, coletivo,
Poderia significar sua nação, sua identidade tribal, relacionadas a esportes e assim por diante. Religião, minha religião, a sua religião, a nossa religião, ou igreja particular, ou um movimento dentro de uma religião em oposição a outra igreja, que é diferente do nacionalismo. Em alguns lugares ainda é forte, não tão insano quanto, talvez como foi no século XX em muitos lugares. E muitos outros possuem a identificação coletiva do meu clube, minha cidade, minha terra ou nossa. E depois tem as posses pessoais, reconhecimento de status de outros, ou falta de conhecimento, aparência pessoal, aparência externa e assim por diante. Todas as coisas podem nos identificar como muito precárias, porque basicamente são todas fabricações mentais. Não há nada de errado com fabricações mentais e histórias. Você pode apreciá-las, contanto que você saiba o que são. Mas se você levá-las para a realidade última, então muito rapidamente você começa a sofrer. Nós continuamos a viver cercados por essas histórias. Você pode as apreciar, você pode assistir ao jogo, você pode ficar feliz se seu time ganhar e o outro time perder, mas não é mais tão profundo. Então, se seu time perder, sim, há uma insatisfação superficial que você observa. Ou se seu time ganha, há uma euforia. Você vai, uau! Sim, mas não vai mais tão fundo. Porque em um nível mais profundo, você sabe que isso não tem nada a ver com quem você é. É um jogo, é uma história, um sonho como formação. Agora, principalmente em um sonho, você não sabe que você está sonhando. Ocasionalmente acontece que você tem um sonho lúcido, quando de repente você, no meio de um sonho, percebe que está sonhando e então há uma mudança fundamental na maneira como você experimenta o sonho. Eu, na vida diária, a maioria das pessoas está tão identificada com formações mentais, coisas, eventos e assim por diante, que tudo se torna formações mentais, que o torna um fator de lucidez. Então eles estão no sonho da existência diária, mas tão identificados com ela que não sabem que é um tipo de sonho. Então eles tentam derivar um senso satisfatório disso, de si mesmo, o que é impossível. Agora, a sua vida diária, de repente, pode manifestar uma consciência, que não é um pensamento à consciência. É a dimensão da consciência. Você pode reconhecer que o pensamento é apenas um pensamento, e você percebe quem você é, essencialmente. Aquela presença consciente, mais profunda. A acidez que lhe permite não apenas ter percepções sensoriais, mas também permite que você tenha pensamentos, que são uma vida lúcida. Então você pode ter sonhos lúcidos, mas o mais importante, como é muito mais importante, ter uma experiência de vida lúcida. Esse é o começo do fim da identificação incorreta. Com quem você é e o que acontece, é que ainda pode haver pequenas manifestações de felicidade e infelicidade,
Mas isso não vai mais tão fundo. Agora algumas pessoas podem dizer, ok, eu estou bem com a infelicidade, não estou indo tão fundo. Mas eles podem se sentir desconfortáveis com a felicidade, não indo mais tão fundo. O que quero dizer é claro que o que é convencionalmente chamado de felicidade é um fenômeno de serviço temporário. Há uma felicidade mais profunda. Se ainda quisermos usar esse termo, geralmente não o tenho, há uma sensação mais profunda de presença, de enraizamento, de vasto espaço, de vitalidade, que às vezes é chamado de alegria. Mas você pode chamar isso de paz interior, pode chamá-lo de profundo sentimento de contentamento. E no fundo é. Por isso que nós estamos aqui, para ser lembrados de que essa dimensão está dentro de você, esperando para ser descoberta ou esperando para se revelar a você. Ou se você já vive em conexão com isso, para aprofundá-lo. É por isso que estamos aqui. Então a questão é, eu sei quem eu sou, além do meu corpo físico, ou além da minha aparência externa, além do meu lugar na sociedade, além de qualquer país ao qual eu pertenço, porque eu nasci lá, além da minha religião, que novamente, na maioria dos casos, é minha religião porque eu nasci em um lugar particular. Além do meu status de função social na sociedade, ou além de minhas posses. E todas essas coisas que eu mencionei, são realmente, elas podem ter uma existência externa, mas você as experimenta como imagens em sua mente. E é claro que você é a presença por trás dessas imagens. E mesmo dentro dessas imagens. Então agora há uma chance de você parar de pensar, não por meio de nenhum tipo de esforço, não por meio de qualquer ato de força de vontade, não pela supressão do pensamento, mas simplesmente porque você percebe que agora o pensamento não é realmente necessário. Você não precisa descobrir o que eu estou falando ou pensando sobre isso. Você entende as palavras. Então é claro que há alguma atividade mental. Mas as palavras não são compreendidas no conceito de nível mental. Elas são compreendidas por você em um nível mais profundo, onde a verdade que essas palavras apontam é imediatamente reconhecido como sua própria presença. Quando as palavras apontam para a presença, somente a presença em você pode reconhecer o significado. Você não pode ser capaz de explicar isso a ninguém. É apenas um simples fato de que você está consciente, nesse momento, sem dúvida. E todo o resto pode ser uma espécie de sonho, mas tende a haver uma consciência para o sonho aparecer. E aparece a luz da consciência. Eu sou o que eu falo por ti, por mim. Eu sou o que sou. Eu sou presença consciente, sou consciência, sem forma, atemporal. E eu me conheço como a consciência sem forma e atemporal. Mas esse conhecimento
só pode surgir entre dois pensamentos ou na ausência temporária da sensação do pensamento, como agora, entre esse momento, porque no exterior há um tempo mais profundo. Não há tempo entre esse momento agora e esse momento agora. Não há pensamento. É uma coisa incrível. Então, vamos tentar de novo, e eu digo agora 2 vezes, e entre os 2 agoras, veja se você pode ser apenas isso com a presença. Agora. Agora. Bem, isso não foi tão difícil. Que tal um pouco mais? Agora. Agora. Você pode fechar os olhos, ou pode ficar de olhos abertos, ou pode olhar nos meus olhos. Pode ser útil olhar nos meus olhos, porque eu não estou pensando. E isso pode te conectar com o estado de não pensar. Faça de novo. Agora. Agora. Não há nada mais importante em sua vida. E eu estou 100% confiante, e certamente essa é a verdade absoluta. Não há nada mais importante em sua vida. Não importa quem você seja, ou onde você esteja. Acessando essa dimensão, que não é apenas a dimensão de sua verdadeira identidade, mas também o lugar onde a verdadeira inteligência surge e a criatividade e a paz são. Encontre bondade amorosa para com todos os seres, porque esse é o reino sem forma da própria vida, da própria consciência, que então se reconhece em todas as outras formas. E por isso é de vital importância você encontrar esse caminho. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Mesmo que seja um sonho, deve haver algo que seja mais real do que o sonho, sem o qual o sonho não poderia estar ocorrendo. Não poderia estar aqui. Nos concentramos em ser, porque a maioria dos humanos está sofrendo da terrível aflição que podemos chamar de esquecimento. Porque a esquecimento de ser, estão perdidos no fazer, se perdem no fazer. Ou se não estão a fazer nada, talvez estejam a rondar as esquinas. Então estão perdidos na semiconsciência. Vão ter de se mover pensando coisas baixas, ou estamos presos em padrões mentais muito disfuncionais, e até mesmo o pensamento, que poderíamos até categorizar, pois também é um tipo de fazer. Esse fazer não é apenas atividades nas quais você está envolvido na vida diária, mas subjacente a esse fazer externo, ao fazer de pensar o pensamento. E está acontecendo. E é isso que pertence ao reino de fazer. Embora na maioria dos casos não seja. Quem faz pensando que você não está fazendo isso,
é um fazer. Mas realmente pensar é algo que acontece com a maioria das pessoas. Não é algo que eles fazem voluntariamente como uma escolha. Então você pensa, acontece. Com você, pode-se dizer então, às vezes, eu digo que você não acha que está sendo pensado, que está sendo criado pelo movimento involuntário e compulsivo do pensamento, que é algo condicionado pelo passado. E esse movimento compulsivo, involuntário, cria uma espécie de entidade feita pela mente, um senso de identidade. Nesta entidade é o ego e, para a maioria das pessoas, é quem eles percebem ser. E assim você vive com essa entidade, você é. Existe uma boa analogia que pode ser utilizada, que é você como a consciência mais profunda que está dormindo e você está sonhando o sonho da sua vida. Ocasionalmente você pode acordar brevemente e então cair de volta no estado de sonho, que é o drama que está acontecendo em sua vida. Quaisquer situações que estejam acontecendo em sua vida. Então há uma personalidade, uma pessoa, que é um sonho, como uma entidade do ponto de vista da consciência desperta. Você pode ver claramente que quando retrospectivamente, talvez ao despertar, você olha para trás em sua vida e pode ver quantas coisas inconscientes aconteceram nas quais você esteve envolvido, nas quais você participou e assim por diante. Todo um drama se desenrolando às vezes, não tão ruim, e outras vezes realmente terrível. E o tipo de pesadelo, em alguns casos, se você voltar em todas as tradições, seja na filosofia ocidental ou nas tradições espirituais orientais, muitas vezes há a comparação da existência não desperta com um sonho. Muitos filósofos ocidentais também questionaram, e essa é a vida como um sonho, como a famosa peça do dramaturgo espanhol Calderón de la Barca. É quando sua vida é um sonho. Essa é uma peça antiga. Então, até que ponto você está identificado com você como pessoa? Você ainda pode estar preso no sonho. É possível que enquanto você se senta aqui ou onde quer que sente, fique de pé ou deite ou ser desperto, está emergindo parcialmente ou totalmente. Então há um você. Pode ser um híbrido entre o sonho e a entidade sonhada, e aquele que está realizando o sonho, que é a consciência. Você provavelmente já ouviu falar de sonho lúcido. O que significa isso? É um sonho real quando você está dormindo e sonha. Às vezes pode acontecer quando você está no meio do sonho e você de repente percebe que está sonhando. É um ponto interessante, mas é tudo um sonho. Então você pode pensar, ok, eu poderia fazer qualquer coisa agora. Vamos ver o que eu posso criar nesse sonho. Na maioria dos casos isso não dura muito, porque acordando, o despertar, o estado de vigília em termos convencionais, não é realmente compatível com os sonhos. Então é algo muito breve se você se conscientizar no sonho. É mais provável que, muito rapidamente, você acorde do sonho. Então ele se foi
E então você acorda em uma vigília normal, que é outro, espiritualmente falando, outro tipo de sonho. Agora vamos supor que isso, agora mesmo, nesta sala aqui com um homem falando, e você sentado aí com a sua história, com sua pessoa condicionada, criada por sua história, e talvez possamos supor que isso poderia ser um sonho. Você poderia estar sonhando isso. Você estava no meio do sonho. Você está sonhando com um homem que diz que você pode estar sonhando. Oh, que incrível! E vamos supor por um momento que seja esse o caso, que você está realmente sonhando nesse mesmo lugar, uma situação. Tudo é sua parte do seu sonho. Não sei que pode ser o caso, depende de como você olha de uma certa perspectiva ou de outra perspectiva, mas vamos supor que seja por um momento. Mesmo que seja um sonho, deve haver algo que é mais real do que o sonho, sem o qual o sonho não poderia estar ocorrendo. Esse pré-requisito, é claro que deve haver uma consciência na qual o sonho acontece. Então torna-se de importância secundária se você está sonhando. Se você está sonhando nesse momento ou não, deve haver uma essência dentro desse sonho que é real. Nessa essência, há a luz da consciência, na qual as imagens do sonho aparecem, e essa luz da consciência está criando o sonho. Mas no momento em que você perceba essa luz da consciência dentro de você, que é a mesma coisa que despertar dentro do convencional, o sonho, o tipo normal do sonho sobre o qual acabei de falar, aqui e agora, vamos supor que isso seja um sonho, uma coisa parecida com um sonho em muitos aspectos. É porque os sonhos evaporam muito rapidamente. Eles vêm, então algo mais acontece. E talvez após esse retiro você pode acordar na manhã seguinte e dizer: se eu apenas sonhei com esse retiro ou realmente aconteceu? Então vamos supor que de repente você percebeu algo dentro desse sonho. Se é o que é de algo além disso, algo que transcende o sonho, não está separado dele, mas sem o qual não poderia existir. E esse é o sentido de existência ou presença, de eu sou ou consciência, a percepção de que você está consciente, ou melhor, não é a linguagem muito enganosa. Os erros podem surgir facilmente no momento em que você verbaliza algo. Quando eu digo que você está consciente, não está certo. Vocês são a consciência. A essência de quem você é a consciência. Se eu disser que você está consciente e há dois de vocês, com você e a consciência, então no sonho, você se de repente perceber que está além do sonho, tornando-se consciente, tornar-se consciente de algo que surge, porque tudo que surge seria parte do sonho. Não tornar-se consciente de qualquer nova forma que surge como um pensamento, ou percepção sensorial, ou uma emoção, mas tornar-se consciente da consciência, que não é algo que não é você. Pode dizer: lá está, eu tenho a consciência, lá está. Ah, não, ela está ali. Eu apenas tinha, mas ela já se foi. A consciência não pode se tornar um objeto.
o efeito da consciência, tudo mais é um objeto que surge na consciência. Mas se você tentar transformar a consciência em um objeto, então você está perdido novamente. Você não pode transformar a consciência em um objeto, porque a consciência é exatamente o que você está procurando. Se você deixa, você está procurando por algo além da pessoa. Onde está o real? O real, onde está o real? Eu quero o real. Eu quero ir atrás do passado que eu estou procurando. Se você está procurando, esperando por uma experiência em que essa coisa vai acontecer, isso seria muito enganoso, porque você estaria procurando por alguma experiência, como fogos de artifício espirituais, ou a visão final. Como você vê em algumas pinturas antigas de místicos cristãos, e você não pode ter isso por tanto tempo. Quero dizer, a visão está lá, como vai durar muito. Então, se você está procurando por si mesmo no reino da experiência, ou no reino da manifestação, fenômenos, objeto da consciência, você não pode encontrá-lo lá. Porque a mesma coisa ou nada que está procurando por você é você. É como uma lanterna. Você usa uma lanterna para encontrar a lanterna. Você está procurando a lanterna, que é você. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Como você vê em algumas pinturas antigas de místicos cristãos, e você não pode ter isso por tanto tempo. Quero dizer, a visão está lá, como vai durar muito. Então, se você está procurando por si mesmo no reino da experiência, ou no reino da manifestação, fenômenos, objeto da consciência, você não pode encontrá-lo lá. Porque a mesma coisa ou nada que está procurando por você é você. É como uma lanterna. Você usa uma lanterna para encontrar a lanterna. Você está procurando a lanterna, que é você. Toda orientação verdadeira e todo conhecimento verdadeiro vem daquela fonte, a presença. Então, guia você e você não precisa na jornada espiritual de algumas pessoas. Por exemplo, certas substâncias que você mencionou, à base de plantas que você tomou em sua jornada espiritual. Se for feito respeitosamente, com reverência, então isso pode ser uma coisa útil, temporariamente. Mas em última análise, você tem que transcender tanto isso e ir diretamente. Mas isso pode te ajudar a mostrar às pessoas o que é possível e trazer um pouco de espaço em suas mentes. E colocá-los temporariamente em contato com uma dimensão mais profunda. Mas, em última análise, isso também é algo a ser transcendido. E não é certo para todos se você é atraído por isso. Então é certo para você se você se apegar demais a isso, não é mais certo. Se é algo que você usa em sua jornada, tudo bem, então você transcende. Isso e a presença se tornam seu guia. Você não precisa mais de nenhum guia externo. Você apenas vai diretamente à presença. Porque qualquer guia que você vá
e que novamente está conectado à pergunta anterior, qualquer guia que você vá para onde eles obtêm, se o conhecimento ou a sabedoria que eles transmitem a você, de onde eles obtêm, é porque eles são mais conhecedores ou estão profundamente conectados à consciência única do que você, portanto, em última análise, toda a orientação verdadeira e todo o conhecimento verdadeiro vem daquela fonte. E é essa emanação da fonte de toda a vida. A própria consciência é uma emanação de uma fonte de vida que é transcendente, que não existe no espaço ou no tempo, como o Sol. O Sol emana luz. E ela ainda está conectada ao Sol. Se o Sol, a luz, é de alguma forma, ainda faz parte do Sol. A consciência emana da única fonte transcendente de toda a vida, que não tem localização no espaço ou no tempo, é transcendente. Se Deus significa alguma coisa, então é isso que Deus quer dizer. É uma fonte transcendente de toda a vida, que brilha nesse mundo, nessa dimensão, como consciência. Então a consciência em você é um raio, vindo da fonte, por assim dizer. Então a consciência que você pode sentir em si mesmo emana de Deus. Está usando palavras com muita frequência, certo? Deus emana da fonte de toda a vida. Como o sol, a luz emana do sol. E é por isso que em algumas tradições as pessoas falam da realização de Deus. Em algumas tradições até dizem coisas como quando se conectam com um olhar profundo e fazem declarações, como os místicos do sufismo, por exemplo. Eles fazem declarações como quando tem essa conexão de que eu sou Deus, por meio da sua dança. E assim por diante, enquanto dançam, não necessariamente porque já perceberam, mas podem dançar para desligar suas mentes e isso às vezes funciona. Eles dizem que eu sou Deus. Claro, isso não é recebido favoravelmente pelos outros e geralmente você recebe pedras se disser que é Deus. Particularmente no Islã, mas o cristianismo costumava ser o caso se você dissesse eu sou Deus, quero dizer, você não sobreviveria por muito tempo na Idade Média. E não é verdade que você é um Deus. Sim, claro que você é uma parte inseparável. Nesse sentido claro, você é Deus. Mas da mesma forma que uma boa matriz de luz solar diz que eu sou o Sol, sim e não. Claro, é uma emanação do Sol. Mas comparado para o raio de Sol, o Sol é inconcebivelmente vasto. Você corta e então Deus ou a fonte, você não pode falar de você. Não há nenhuma declaração que possa fazer de Deus, porque transcende tudo, transcende todas as polaridades. Então você não pode realmente dizer nada sobre isso, mas você pode sentir sua emanação em você como você. E nesse sentido, você é parte de Deus. O divino, você é a consciência que emana da fonte. A consciência realmente una é essa, e é a realização. E você o faz depois, enquanto você não precisa de um nada como intermediário.
para ir diretamente lá, de modo que, novamente, você está muito conectado à questão anterior, seja um guia espiritual ou substâncias à base de plantas, ou o que quer que seja. O bebê, para isso, na jornada espiritual de uma pessoa, em última análise, você transcende isso e encontra essa conexão profunda dentro de você com a fonte. Então isso se torna seu guia e essa é a inteligência incondicionada. A liberação. E a liberação não é a liberação da pessoa. É a libertação da pessoa. Porque a pessoa era uma percepção errônea de quem você é. Uma identidade afetuosa. A percepção errônea de quem você é. O universo, esta é a nossa dimensão aqui. O universo quer se tornar consciente. A consciência do universo cresce, se expande, então gradualmente você poderia dizer que a luz da fonte gradualmente entra nessa dimensão. Mas ainda há um crescimento da consciência em todo o universo. E tenho certeza que é em milhões de planetas, bilhões de planetas. A consciência está crescendo em diferentes formas, encarnando então a consciência, a coisa mais incrível sobre o universo. Não é o fato de que existem bilhões de estrelas e somente em nossa galáxia há bilhões de galáxias. Cada galáxia é um mundo inteiro, consistindo de bilhões de estrelas. E é completamente inconcebível os vastos espaços entre eles. Completamente inconcebíveis para a mente humana. Você sabe a velocidade de luz em quilômetros? São 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, então a luz refletida da Lua leva cerca de 1 segundo para chegar até nós. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar daqui até o centro da nossa galáxia. Se bem me lembro, onde há um buraco negro. De onde estamos até o centro da nossa galáxia, a Via Láctea, a luz leva cerca de 30 mil anos. Isso é apenas em nossa galáxia. Acredito que a próxima galáxia vizinha tenha cerca de 2 milhões de anos-luz ou algo assim. É improvável que viajemos para lá, em um corpo físico ou em um futuro próximo. Mas há algo ainda mais misterioso do que isso. É mais milagroso do que o maior mistério. E não é a vastidão de tudo isso ou a multiplicidade de sistemas estelares. Mas o maior milagre é algo que o universo é consciente. O universo é consciente. Por quê? Como sei disso? Eu sei disso porque eu sou consciente. Você sabe disso porque você é consciente. Você é o universo. Você é uma parte inseparável do universo. Você é uma expressão da consciência do universo. A consciência que não é nossas vidas fisicamente, as manifestações físicas que surgem tornaram-se cada vez mais complexas, as formas de vida que surgem, mas há uma consciência por baixo de tudo que se expressa e que você é a consciência do universo. E esse é um mistério incrível, o maior mistério do universo é que ele é consciente. Porque você está consciente de que é assim, que você sabe, e você não pode argumentar com isso. Porque você não pode argumentar e tudo pode ser uma ilusão.
Mas o que eu tenho certeza absoluta, e além de qualquer dúvida, é que você está consciente. Obviamente, porque você está aqui e está percebendo o que você pode estar sonhando, talvez. Talvez você esteja sonhando com esta sala e esse homem sentado em uma cadeira. Isso é possível, mas ainda assim há uma consciência. Caso contrário, o sonho não apareceria. Ele apareceria no espaço dessa consciência. Então a única coisa que está além de qualquer dúvida em você é que você está consciente. E mesmo isso não é expresso de forma absolutamente correta. Porque quando eu uso a linguagem, a dualidade se insinua. Se você disser, se eu diga que você está consciente, isso já cria uma dualidade em você. E você está consciente. Como se a consciência fosse um atributo de quem você é. Mas, para ser mais preciso, você é a consciência. A essência de quem você é a consciência. E isso está fora de dúvida. Agora, a consciência é invisível. Mesmo a manifestação mental da consciência como um pensamento é invisível. Na verdade, você é quase completamente invisível. Você, como ser humano, o que você vê é apenas a superfície, a aparência do corpo físico. E cada pensamento existe, mesmo o pensamento que é uma manifestação da consciência existe, em um reino invisível. Você pode abrir o cirurgião, pode abrir seu cérebro, mas eu espero que você não abra. Ele pode abrir seu cérebro e procurar um pensamento, uma memória. Seu cérebro é onde você tem inúmeras memórias. Você volta para sua infância, vê o professor que você teve com 10 anos de idade, ou que você gostou, ou que não gostou, e você está lá a ver o professor sentado na sala de aula. E aí você está indo para casa, e você está chegando, abrindo a porta da frente, você tem uns 10 anos, e você está entrando na sala agora. Quando eu digo isso agora, a sua memória pode ir lá. E na verdade, sim, você se lembra de muitos detalhes que você nem sabia. Mas onde o que é essa memória? Onde ela foi armazenada? Onde havia átomos e moléculas que continham a imagem da sua sala de estar, do seu professor que você tinha com 10 anos. Kenneth poderia, um cirurgião que já encontrou a memória da sala de estar em sua cabeça quando você tinha 10 anos, mas era um microscópio poderoso. Existe aquele pensamento e existe aquele que não sabemos o que é um pensamento. Não sabemos como ele vive em você. E os cientistas dizem que tudo é matéria. Toda a consciência é um subproduto da matéria. É um subproduto da química, do cérebro. E, no entanto, quando a boa química do cérebro, que não consegue encontrar um único pensamento, muito menos a memória do seu professor, sangra 1 milhão de outras memórias. Como elas vivem em você? Como átomos e moléculas? Ou como substâncias químicas em um tipo de sopa no cérebro? É tudo invisível. Não existe. No reino material, embora haja uma conexão entre a consciência e o cérebro físico, há uma conexão. Mas é uma conexão da mesma forma que há uma conexão entre um receptor de rádio e a música que toca,
ou a televisão. E por isso é um meio através do qual a consciência pode se expressar nesse mundo, mas não é produzida pela matéria. Ela não produz a consciência. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. O universo está se movendo continuamente em direção à criatividade. Ele se deleita em dar à luz formas de vida e isso se reflete em você. Você sente o desejo de criar. Para manifestar apenas um ou dois pequenos adendos. Não sei se é o plural de adendo, mas vamos lá. Ao que temos falado sobre a manifestação e assim por diante. Funciona mesmo para pessoas que ainda têm um ego. Por isso funciona melhor e se torna mais benéfico para você e para o resto da humanidade. Se o que você deseja manifestar é motivado de um lugar não egóico, mas é muito bom obter coisas que o ego ainda está operando. O ego pode, às vezes, se envolver em práticas de manifestação, às vezes úteis. Elas não são tão poderosas quanto quando você está completamente livre do ego. Mas o que quer que você consiga, eventualmente não vai cumprir o propósito de te fazer feliz por completo ou realizado. O Curso em Milagres diz que você sempre saberá que o ego foi a força motivadora. Sempre que você conseguir algo que não o satisfaz. Pode te satisfazer brevemente, mas não por muito tempo. Mas eu não desencorajo ninguém de praticar, porque se você descobrir coisas que não o satisfazem, então, eventualmente, você pode perceber que nada lá fora pode te satisfazer. Porque o estado de satisfação final vem do estado de conexão com o ser. Portanto, qualquer coisa lá fora é simplesmente uma adição. Ou como eu gosto de chamar, como eu disse, é o leite desnatado, não é o creme. E o leite desnatado nunca irá te satisfazer. Desculpe se seus antilácteos vão achar ruim, mas não é uma boa analogia, né? Então a pele irá ignorar o creme irá satisfazê-lo literalmente falando. Mas outra pequena anedota que me veio, que eu lembrei no caminho para cá. Algumas semanas atrás houve um campeonato de tênis aberto nos Estados Unidos e foi vencido por uma adolescente canadense de 19 anos, supostamente ainda uma adolescente. E ela praticamente desconhecia que eu estava interessado em ouvir uma entrevista. E ela disse que começou a praticar meditação aos 12 anos de idade. E também começou a praticar técnicas de visualização e manifestação. Ela também disse que quando ela está na quadra jogando tênis, ela está absoluta e completamente no momento presente. Ela disse que há 3 anos ela assinou um cheque para si mesma e ela sabia aproximadamente a quantia de dinheiro que ganharia ao ganhar o Open dos Estados Unidos, que era de 3,5 milhões de dólares, ou mais. Ela mesma preencheu esse cheque e o carregou por 3 anos. E, na semana passada, ela recebeu o cheque. Alguns anos atrás, Jim Carrey me mostrou. Ele tirou de sua carteira
Eu não consigo me lembrar de quanto era, pois foi há muitos anos atrás. Ele havia escrito para si mesmo e carregava com ele um cheque de 10 milhões de dólares. E depois de alguns anos, depois de escrevê-lo, ele recebeu aquele cheque para o filme. Então, você pode brincar com isso, mas lembre-se de que não vai fazer você feliz. Às vezes é bom conseguir algumas coisas que você queria alcançar e depois perceber que elas não te deixam feliz. E algumas vezes parece que você cometeu um erro, porque pode ter dedicado vários anos a algo. E isso não era certo para você. Mas você foi bem-sucedido e percebeu, bem, isso está me deixando infeliz. Então uma boa coisa é perceber que algo que você tem feito não é o seu caminho correto. Uma das coisas mais úteis na vida é cometer erros, tantos erros quanto possível. E eventualmente você aprende qual é o seu caminho. E não tenha medo de cometer erros. E retrospectivamente, uma vez que você se torna presente, todas essas coisas não são mais erros, porque sem elas você não estaria aqui. Você não teria se tornado presente. Você precisava passar por essa jornada. E em muitos casos, até muitas decepções. Às vezes é uma decepção de não ter conseguido o que você queria, e outras vezes é uma decepção que você alcançou o que queria alcançar, mas isso não cumpriu o propósito de te fazer feliz, ou qualquer tipo de realização profunda e duradoura. Então, é maravilhoso ter essas decepções. As pessoas perguntam se devo fazer isso ou devo fazer aquilo. Algumas pessoas ficam paralisadas por não serem capazes de tomar uma decisão. Por qual caminho devo seguir? Devo ir para um mosteiro e dedicar minha vida totalmente justa ou devo me candidatar a um emprego em Wall Street? Você também pode notar que tem polos diferentes. Você pode ter um polo que é um reflexo do universal. E existem dois movimentos universais. Um é um movimento em direção à criação da forma. O universo está se movendo continuamente em direção à criatividade. Ele se deleita em dar luz à forma, às formas de vida, e isso reflete em você. Talvez haja o desejo de criar para manifestar coisas, para mudar esse mundo, ou para participar, criar, deixar uma marca duradoura, ou o que quer que seja. Esse é um movimento para fora do universo. E então, essa é a expiração. Pode-se dizer, e então há um movimento recíproco. E essa é a inspiração. Também há algo em você que está mais interessado ao ser do que ao fazer. Você sente a atração de volta e volta à fonte ao despertar. E você pode perceber em diferentes momentos de sua vida. Ou mesmo ao mesmo tempo em sua vida com ambas as atrações. E às vezes o pulso pode ser tão forte que você fica paralisado no meio. É por isso que eu dei os exemplos extremos de ir. Você pode ir, querendo ir para o mosteiro, para o resto da vida, e não ter nada para fazer. E então, no dia seguinte, você pensa, talvez seria bom voltar atrás, mudar de ideia. Participe, torne-se grande e importante,
dirija carros grandes e, em seguida, o emprego em Wall Street, de repente. Então há o que fazer e o ser. Eles precisam ser equilibrados em sua vida. Nem todo mundo é completamente no meio. Ninguém está completamente no meio. Você está um pouco mais na dimensão do ser ou você está um pouco mais na dimensão do fazer? Ou você está muito na dimensão do fazer, você é muito ativo, mas há sempre um resquício de consciência. Ainda lá para que você não se perca completamente no fazer. E então, o fazer pode ser bastante frutífero. E outra maneira também é possível que você esteja muito na dimensão do ser, sem perder completamente sua capacidade de agir sobre o mundo, sem perder completamente sua capacidade de fazer qualquer que seja a sua missão ou tarefa específica na vida. Então você pode. Você está mais feliz, enraizado em ser, mas ainda é capaz de fazer. Para fazer seu trabalho, sua tarefa, seja o que for agora, esteja sempre mais atraído pela dimensão do ser. Como você deve ter notado, na verdade, devo admitir que, por causa disso, não sou muito equilibrado. Mas acabei aceitando isso porque não tem perfeição no nível disso do formulário. Às vezes sou um pouco disfuncional no domínio do fazer, mas está tudo bem. O mundo não desabou porque ainda há 300 e-mails que eu não respondi. O mundo ainda está lá. Eu sempre admiro a Oprah. Ela tem uma energia aparentemente infinita para fazer. E ela está continuamente como é. Eu não entendo como é possível ter tanta energia continuada e ainda assim ela percebe que não está completamente perdida no fazer. Sempre há alguma âncora na dimensão do ser. Então ela não se perde no fazer, embora ela seja muito melhor no fazer do que eu jamais poderia ser. Ela não se perde. Então, de certa forma, nos complementamos muito bem. E eu estou muito mais no ser, mas eu posso fazer. Só que não sou muito bom nisso. Mas só me torno bom em fazer quando fazer se preocupa em ensinar a ser. Isso também é um tipo de fazer. Suponho que estou fazendo agora, estou falando, então é uma espécie de fazer isso. E você mesmo terá que ver onde você se encaixa na escala do fazer e ser. Isso quase todo mundo tem, a ferramenta presente. Eu, você, deve ter lembrado de um dos termos do livro, o portador da frequência que eu usei, e detentores de frequência. Em eras passadas teriam sido chamados de contemplativos. Em eras passadas eles teriam vivido em mosteiros. Pessoas que têm muito pouco interesse em alcançar qualquer coisa nesse mundo, que apenas querem ir para dentro e estar presentes. E há alguns, é uma porcentagem relativamente pequena de detentores de frequência real do mundo, que achariam muito difícil funcionar nesse mundo. Pode haver um ou dois de vocês aqui, é possível que você ache muito difícil funcionar nesse mundo, e você é capaz de funcionar dentro de uma pequena esfera de atividade, se for uma coisa simples. Se você morasse em um mosteiro ou em uma comuna, você seria capaz de cumprir suas tarefas diárias muito bem.
mas você não está interessado em fazer qualquer coisa além disso. Nossa civilização não tem lugar para essas pessoas, infelizmente. Então não temos mosteiros realmente. Ainda existem alguns, mas não muitas pessoas que vão para lá. E portanto, se essa é sua vocação, então de alguma forma você será capaz de reconhecer isso dentro de você, se esse for o caso. E encontre uma maneira de encontrar uma esfera de atividade onde você possa fazer pequenas coisas. Pode ser como jardinagem, que é uma coisa adorável, que pode ser facilmente conciliada com ser um detentor de frequência. Ou trabalhar em algo com suas mãos, fazendo algo como carpintaria, fazendo algo que você tem seu próprio lugar, seu próprio trabalho. Você não quer responder a ninguém. Assim, os detentores de frequência também têm um efeito na consciência humana coletiva, porque você afeta o que quer que seja, com o estado de consciência, você afetará a totalidade da consciência coletiva. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.